Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Eu sou Ailton José e você está no canal A Bíblia Diz. Bem, meus irmãos, hoje com mais uma aula para você, falando da 11ª lição de Escola Bíblica Dominical, que tem como tema a realidade bíblica do inferno. É um tema super importante e um tema excelente para a lição, para comentar. É um assunto atual, mas também antigo. E desde o Gênesis, esse tema preocupa o ser humano, a humanidade. Então, na lição dessa semana, do próximo domingo, dia 16, é isso? Estaremos aprendendo acerca da realidade bíblica do inferno. O que é o inferno, como a Bíblia o descreve, e é importante salientar aos nossos alunos, você professor, você adjunto de classe, você dirigente da escola dominical, é importante enfatizar que essa doutrina não é uma fantasia utópica como querem supor os ateístas, os argumentos ateístas ou antibíblicos, né? Os argumentos antibíblicos que se levantam querendo eh, relativizar a verdade bíblica, erradicar a verdade bíblica, transtornar o ensino da Escritura, invalidá-lo ou desmerecê-lo. Então, é bom chamar a atenção dos nossos alunos para dar ênfase e aprenderem com eficácia, com propriedade, a verdade bíblica acerca do inferno, porque o tema não é brincadeira. Mesmo que haja pessoas que vão dizer, não, é radical demais e não vale a pena dar credibilidade, é ultrapassado esse pensamento. Não pensemos nisso, irmão, jamais. A Bíblia não é ultrapassada. Pelo contrário, ela é super atualizada, tá? Atualizadíssima até. Bem, então vamos à nossa lição de hoje, a dura realidade do inferno, dia 16 de junho de 2024, não é isso? 11ª lição, tá aqui o tema. Vamos para o nosso textuário. Tá aí na tela o textuário. Vamos acrescentar aqui um pouco, não é isso? Tá aqui, ó. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25 e 41. Então, enfatize, vale a pena enfatizar, que o inferno ele é um lugar de punição, mas que não foi preparado para o homem, para o ser humano. Foi preparado para os anjos que pecaram contra Deus, que não se sustentaram no seu principado, mas foram rebeldes. Por causa da rebelião dos anjos, eles foram ou receberão o inferno como consequência. Com os homens não será diferente. Se eles forem rebeldes, também serão lançados no lago de fogo. A nossa verdade prática nos diz da seguinte maneira: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada, ou de nossa jornada. A leitura bíblica em classe também ela vem trazendo um bojo excelente, é um subsídio que só este subsídio daríamos para dar a aula completa. Mas, como se faz necessário, o subsídio é só um apoio semanal. É isso para embasar a nossa lição. Então, na segunda-feira, segundo Timóteo 3,5, conferência Mateus 7,15, a enganosa aparência de piedade dos falsos ensinadores. Então, vem os falsos ensinadores com a aparência piedosa, negando a eficácia da verdade, negando o ensino verdadeiro. Eles vêm sempre trazendo ensinos falsos. Eles são bons, eles são atraentes, convence com abraços, palavras macias, mas no fundo, eles negam a realidade da Bíblia. Terça-feira, segundo Timóteo 3,8, conferência Êxodo 7,11,
um contexto de resistência à verdade. É o que eles trazem em seu bojo. Quarta-feira, Jó 17:13, Salmo 16:10 e Isaías 38:10. Inferno como sepultura, lugar dos mortos. Quinta-feira, nós temos 2 Pedro 2:4. Inferno como lugar de prisão dos anjos caídos. Veja que contraste importante para aprendermos. Sexta-feira, Mateus 23:33 e 25:41-46. Inferno como castigo eterno, fogo eterno. Não é, como queiram pressupor, os teneutos psirritas que acreditam na mortalidade da alma, dizendo que o homem cair no fogo eterno, ele vai queimar enquanto durar. Quando o fogo acabar de queimar tudo, aí ele também se apaga e fica totalmente destruído para sempre. Um argumento que parece interessante, mas que não se sustenta na verdade. Não é o argumento verdadeiro, tá? É inconsistente. Bem, no sábado, nós lemos aí, não, né? Vamos ver agora. No sábado, passar a eternidade tem a ver com uma escolha, tá bom? Então vamos para a nossa leitura bíblica em classe no domingo, não é isso? No domingo, você pode acompanhar aqui, Mateus 25:41-46, a palavra de Deus, que diz da seguinte maneira: ah, Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vististes. E estando enfermo na prisão, não me visitastes. 44. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos a mim o não fizestes, a mim, a um desses pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então está aqui a leitura bíblica da nossa lição, tá bem, gente? É bem importante. Bem, você pode ver aí os hinos sugeridos, 48, 127 e 182 da harpa cristã. Aí aqui tem um plano de leitura, né, que é para a lição de mestre. O mestre já tem esse subsídio, que é muito bom. E agora nós vamos para o comentário da nossa lição e a introdução do nosso tema, tá bem? Vamos entrar nele e vamos estar vendo a lição de forma profunda, compreenda, tá bem? Introdução. A palavra-chave é inferno. Palavra do latim que é infernum ou infernus, que quer dizer inferior, embaixo. É isso? O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que do céu. Nas páginas dos evangelhos, ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. É isso aí, gente. Como a gente falou bem no início do nosso vídeo, enfatize com segurança a doutrina bíblica do inferno para os seus alunos, porque é essa doutrina a lógica da morte de Jesus Cristo. Se eliminarmos das Escrituras, se fôssemos eliminar o ensino da Bíblia acerca do inferno, como fazem as seitas, nós estaríamos também eliminando a lógica da morte do Salvador. Ora, se há um Salvador, tem que haver também
uma condenação, uma punição. E o Salvador veio, obviamente, para salvar desta punição, tá bem? Por isso, nessa lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina, veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Então, atenção para qualquer segmento religioso que intente ou queira, negar a existência ou a realidade do inferno. Primeiro ponto da lição: o pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Então, a lição vai mostrar que existem pessoas que vão dizer que o inferno não é de fogo e que não existe tormento eterno nele, de duração eterna. Tá? Mas lembre-se, são teólogos e filósofos, antropólogos de mentes cauterizadas, que não têm condição de aceitar, receber, obter, absorver a verdade. Porque estão fora do padrão divino, eles estão sem revelação. Então não esqueçamos disso, tá? Não é porque são filósofos, teólogos, que merece credibilidade, a sua credibilidade é essencial. Então tenhamos cuidado com isso. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno, deixe-me escurecer um pouquinho mais essa página, que ela ficou um pouco clara, e eu acho que ela dificultou um pouquinho. Melhorou agora. Isso. Bem, tá aqui. Da existência do inferno, dizem, estou aqui, humanistas que dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno, agora estou lendo aqui, tá? Não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Olha como é grave essa declaração, essa denúncia que o autor faz dos teólogos de mente cauterizadas, tá? Eles dizem mesmo. Aí aqui vem agora um ponto muito sério, que é o último parágrafo do primeiro ponto. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Ponto. Porém, durante esse período serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Isso é um alarde, um ardid falso. Isso não é um ponto verdadeiro da doutrina. Muito cuidado, porque para o inferno só se vai quem não tem Jesus, quem não foi purificado, quem não foi perdoado. Uma vez que for, não volta mais, tá? Então é muito sério. Segundo o item da lição, o ensino do universalismo. Outro argumento que enfraquece atualmente, ou melhor, outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Esse é o ensino antibíblico do universalismo. Enfatize bem que o ensino que diz que Deus é bom demais, que vai perdoar todas as pessoas e todos os tipos de pecado e todo mundo, até os anjos, até o diabo, esse ensino é falso e não se apoia, não se sustenta nas escrituras. Então, é preciso enfatizar isso na classe, que Deus é amor, que Deus é bom,
que Deus é amoroso, que Deus é manso. Enfatize. Mas não esqueça de enfatizar que ele é vingativo, que ele é justo, que ele é rígido, que ele é arrogante, que ele é prepotente, que ele é justo, que ele é um Deus poderoso, alto, autoexistente, que é radical na sua justiça. Quando eu falo arrogante, com relação ao a pessoa de Deus, é quando ele decide julgar que não há outro superior a ele, que não há outro igual a ele, que não há quem mude a sua opinião quando ele decide eternamente castigar uma pessoa. Não é no sentido que ele seja soberbo, tá? Mas que ele é prepotente, poderoso e maior. Então é isso. Por exemplo, né, o segundo Winter aqui, ó, por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma. Uh, deixa eu pegar aqui do ponto 2. O ensino do universalismo, outro argumento muito frequente atualmente, é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa, fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus e, como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Será que esse argumento se sustenta? Terceiro ponto. O alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso, né? Não por acaso, eles teriam aparência de piedade, mas negaria sua eficácia. Segundo Timóteo 3,5. Conferência Mateus 7,15. Resistiriam à verdade, segundo Timóteo 3,8. Conferência Êxodo 7. Apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. 1 Timóteo 4,1. Atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. É isso aí, meus irmãos, terminando aí o primeiro ponto, você viu que estamos sim vivendo, de fato, os últimos, ou todos juntos, os alertas, os últimos alertas, ou todos os alertas, de uma só vez, vivendo nessa época do Novo Testamento, ok? Ou seja, nós estamos vivendo tudo o que foi predito pelos apóstolos nesses dias finais. Sinopse do tópico primeiro. Na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Bem, vamos para o ponto 2 da nossa lição. Aqui, como a palavra de Deus descreve o inferno. E aqui você vai ver que há uma abordagem dos equívocos que se levantam acerca da palavra inferno, sepultura, sepulcro, cova, etc. Né? Vamos lá? No Antigo Testamento, é o primeiro item. A primeira palavra a ser detectada ou destacada no Antigo Testamento é Sheol. Sheol está aí na tela, não sei se está dando para você ler. Deixe me olhar se poderia ficar mais melhor. Aqui, eu acho que melhorou, né? Melhorou assim. Ele que estava mesmo. Vamos lá.
Sheol, mundo inferior, mundo que fica embaixo, né? Ele fez aí uma tradução do mundo de Sheol, né? Mas é uma tradução só para dar uma noção de que o Sheol fica embaixo, tá? Mundo dos mortos, ou mundo inferior dos mortos. Sepultura, inferno, que é a mesma coisa de que fica embaixo, não é isso? Cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos. Mas seria coerente dizer que Sheol é a morada da alma, tá? Do espírito dos mortos. Sheol é a morada. Atenção, pode enfatizar isso na sua aula, dizendo que Sheol é a morada dos espíritos dos mortos. Quer estes sejam justos, quer sejam ímpios. Quer sejam bons, quer sejam maus diante de Deus. Morreu, no Antigo Testamento, todos desceriam para o Sheol, em um de seus significados, tá? Por exemplo, quando lá em Gênesis 37 e 35, levantaram-se todos os filhos e filhas de Jacó para o consolar pela morte de José. A Bíblia diz: ele recusou ser consolado e disse: com dor descerei eu para o Sheol, para onde está meu filho José. Estou parafraseando o texto. Sheol, mas Jacó era um homem justo. E por que ele iria para o Sheol? Bem, ali ele fez uma alusão de que Sheol é um lugar dos mortos, do espírito dos mortos. Não era querendo dizer apenas que ia para a tumba, mas para o além, além túmulo, a eternidade, ok? Então, erram aqueles que diz que Sheol é a cova apenas. Por quê? Porque Sheol é uma palavra polissêmica que tem muitos ou vários sentidos. Por exemplo, em Salmo 9:17, a palavra Sheol, ou Sheolá, que é a mesma coisa, ela aparece dizendo Irashuvu Rechaim, Vesheolá, Shehei Elohim. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Ora, mas o justo também não vai para a cova? Se Sheol ali fosse a cova, então o salmista estaria esquecendo-se ou negando o fato de que o justo também morre e vai para a cova. Não, mas o sentido do texto ali, que ele aplica a palavra Sheol, ele faz uma inferência, uma alusão, referindo-se a Sheol como o lugar do espírito dos ímpios, lugar de punição, conforme lá em Jó, capítulo 26, versículo 4, 3, 4 e 5, tá? Mas vamos dar continuidade à nossa aula, que está muito boa. Bem, ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa de dizer que lá tem retorno, não tem. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Jó 17, 13. Salmo 16, 10. Isaías 38, 10. Os fiéis seriam resgatados desse lugar, conforme foi na ressurreição de Cristo, que muitos dos que dormiam no sepulcro ressuscitaram. Mas, esse é outro ponto. Deixe-me dizer. E aonde qual é a palavra que se usa para sepultura no sentido genérico, geral, amplo? Keber. Do hebraico keber, ok? Então, keber é o lugar do corpo do morto. Sheol, lugar do espírito. Keber, lugar do corpo. Morreu, o corpo vai para o Keber e o espírito vai para o Sheol. Sheol é o além. E o além tem dois lugares. Um lugar, uma sala para os ímpios e uma sala para o justo. A sala dos ímpios, Hades, do grego, ou Sheol. A sala dos justos,
seio de Abraão, paraíso, ok? Então, o Sheol é o nome genérico que se dá para o além, para o mundo dos mortos, para a eternidade. Lá ela se divide em dois lugares no Velho Testamento. Um lugar, Hades, do grego, um lugar de tormento no Sheol. E o outro lugar, paraíso, um lugar de delícias, tá bem? Mas tudo dentro do Sheol, até Cristo vir revelar com mais clareza e com mais profundidade. Nós vamos chegar lá. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Salmos 16, 9, 11, 49, 15. Os ímpios não sairiam ou não seriam resgatados de lá. Jó 21, 13, 24, 19, Salmo 9, 17, 5, 5, 55, 15. No AT, Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e o outro de bênção. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Neste testamento, a doutrina do tormento eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Jó 24, 19. Segundo ponto do segundo item, ou segundo item do segundo ponto. No Novo Testamento, a palavra relacionada para inferno quais são? Vamos ver. Três palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. Hades, que é a primeira, traduz o hebraico Sheol. Tártaro e Guiena são as palavras Hades, Tártaro e Guiena. A palavra Hades significa lugar de castigo, Mateus 11, 23. Lucas 10, 15 e 16, 23. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Mateus 16, 18, Atos 2, 27, 31 e Apocalipse 1, 18. A palavra, estou lendo aqui, ó. A palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. Segundo Pedro 2 e 4. Deixa eu fazer aqui um paralelismo. De acordo com a visão teológica de muitos intérpretes, o Hades fica aqui, desse lado, paralelo ao paraíso que ficava aqui. E no meio, entre os dois, há um poço, um grande abismo, e no fundo desse poço, de onde sairá os anjos que aparecerá no Apocalipse, na verdade, os demônios, eles chamam-se Caldeirão de Pedro, é o que chama-se de Tártaro. Então, quando o rico pediu a Abraão que mandasse Lázaro, ele disse: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que estão lá não podem passar para cá, e nem os que estão aqui passar para vós. O fundo desse abismo é o que seria o Tártaro, onde tem uma classe de anjos caídos que estão ali aguardando um dia de seu julgamento. Bem, então é isso, gente. A palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva do termo hebraico atrelados ao vale de Inom, ao lado do sul e o leste de Jerusalém. Nesse lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Segundo Reis 16, 3, 21, 6. Não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao vale de Inom como de julgamento. Jeremias 7:32, 19, 6. Veja bem, meus irmãos, eu estava lendo na tela menor, foi isso? Estava correto então, né? Então veja bem, meus irmãos, olhe bem.
O que acontece? Acontece que no vale de Hinnom, ou Guerrinó, do hebraico, havia lá uma estátua do deus Moloque, e os pais das famílias de Israel pegavam seus filhos, aqueles que eram idólatras do deus Moloque, depois que Salomão pecou, trouxe com suas mulheres a prostituição espiritual, a idolatria para o país de Israel. E entre essa prostituição veio bruxaria, feitiçaria, e incluindo o deus Moloque com seus sacrifícios horrendos, aonde os pais pegavam seus bebês com plena saúde e vigor e lançava-os dentro do fogo. Moloque era uma estalta como uma fornalha, com a boca aberta ou com as mãos abertas, postas a receber seu sacrifício. Dentro tinha fogo vivo, brasas acesas. Então, ao som de tambores, os pais idólatras pegavam seus filhos para os sacrificarem a Moloque em oferenda. Então, no som dos tambores, para que o choro das crianças não o perturbasse os pais, eles pegavam seus filhos e lançavam ali dentro daquela fornalha, vivos, suas crianças. Tendo em vista tal suplício, castigo, martírio, né? Tal ação, o ato de um pai pegar um filho e lançá-lo no fogo. Esse lugar, Guerrinó, do grego Geena, passou a ser o sinônimo de inferno, já dizia, ou diz, o dicionário teológico do doutor Claudiano Corrêa de Andrade. Salvo engano, ou é o Ezequiel Soares, tá? Não estou bem lembrado agora qual foi um deles. Parece que foi Ezequiel Soares. Tendo em vista tal suplício, o lugar passou a ser sinônimo do inferno, onde Deus, o Pai, pegará seus filhos, entre aspas, suas criaturas, e lançará ou lançá-las-ão no fogo eterno para sempre. Então, confrontando o ensino dos tineutos psirritas que diz: não, você já viu Deus, um Deus tão bom, pegar seu filho e lançar no fogo? Ora, se o homem, que é o homem, pega seus filhos no estado mal, fazendo mal, lança-os no fogo, quanto mais Deus em justiça, fazendo o bem, fazendo a sua justiça, não fará. Claro que fará, está na Bíblia. Então vamos dar continuidade aqui. A palavra grega aparece 12 vezes no Novo Testamento e significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraico atrelados Guerrinó. Já lemos aqui. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo do castigo eterno, fogo eterno e julgamento final. Mateus 23, 33, 25, 41 a 46, que faz jus ao termo inferno. Sinopse do tópico: a palavra inferno aparece na Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ok, meus irmãos? Então é isso aí. A aula muito importante para nós que estamos aí com essa lição maravilhosa. Não perca, é uma lição muito importante. Né? Essa aula é para os professores que não têm oportunidade de ir ao estudo, ou não tem tempo, ou que na igreja não tem estudo para os professores, ou adjuntos, ou até mesmo você que não pode ir para a escola dominical, tem acesso ao celular e pode estar participando dessa aula, que é interessante, tá bom? A doutrina bíblica do inferno é o ponto 3, o terceiro ponto, já estou concluindo, tá? Primeiro item, o conceito bíblico do inferno, ou de inferno. À luz de Mateus 25, 41, o inferno é um lugar real. Ponto. Acabou-se. Geograficamente, o inferno é um lugar real. Não vamos, não vamos esquecer isso, tá? O inferno é um lugar real. E para mim, deixe-me olhar se está aqui, tá? No final da aula eu vou colocar. Eu acho que está sim. Deixe-me olhar. Deixe-me olhar. Acessar aqui meus conteúdos, meus arquivos. Eu acredito que está aqui. Está sim. Eu vou pôr
tá? Um review no finalzinho aqui, um vídeo que vai aludir. Eu acho, é um pensamento meu, tá? Que geograficamente a Terra, estou até escrevendo sobre isso, eu comentei com o presbítero, que Oswaldo Júnior, que agora é pastor, foi consagrado a pastor, né? Ordenado a pastor na igreja que ele congrega é ordenado. Foi ordenado a pastor e eu conversei com ele. Ele também já escreveu o TCC dele, o trabalho de TCC dele foi sobre o inferno. E eu disse a ele, eu digo, olha, eu acredito que o inferno é aqui na Terra, no centro da Terra, o núcleo da Terra, o vulcão que existe na Terra. O fogo eclodirá e queimará tudo, e aqui será o futuro lago de fogo. É um pensamento meu, não estou só nisso, existem muitos teólogos que acreditam assim, e que realmente nós vamos ver no final de tudo. Bem, gente, então vamos lá. O inferno é um lugar real, não é fantasia, não é no cérebro, tá? Um tormento na mente, não. É real, queimará e é eternamente. A punição do inferno. Vamos lá? O inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Mas, sim, para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Segundo Pedro 2,4, Judas 12,6, Apocalipse 12,7. Agora, vamos lá. O diabo não foi uma criatura criada por Deus? Foi, obviamente. Não se rebelou contra Deus? Sim, se rebelou, porque era uma pessoa que tem livre-arbítrio, se rebelou. Então foi sentenciada a uma prisão eterna. Não é uma destruição eterna. Deus disse, Jesus disse, eu dou-lhes a vida eterna. Vida eterna ali que Jesus disse que dá, irmãos, amigo ouvinte, é qualidade de vida com ele no paraíso. Morte eterna não é como diz, com todo respeito aos testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia. Desculpe, tá? Eu respeito vocês, a escola de vocês, o pensamento de vocês. Só que eu não acho que há uma concluência nas escrituras com esse pensamento, porque contradiz o tormento em chamas eternas e o ranger de dentes que a Bíblia diz que tem, tá? Então, o que acontece? Acontece que no inferno eles estarão para sempre sendo atormentados. E por quê? Que o inferno foi feito para o diabo e não para o homem. Porque, como o diabo era uma criatura perfeita e pecou, o homem também era perfeito e pecou. Como o diabo pecou e foi sentenciado ao inferno e será punido no inferno eternamente, aqueles, e aí sim já não é o homem, como não foi todos os anjos que foram ou que serão lançados no inferno, porque nem todos os anjos pecaram. Todos os homens pecaram, mas nem todos não rejeitaram a Cristo. Teve um grupo que aceitou o perdão. Teve um grupo que aceitou a reconciliação. Teve um grupo que quer Jesus. Então, aqueles que rejeitam Deus, aqueles que desprezam a Jesus, aqueles que não aceitam a verdade de Deus, mas preferem viver em o bel prazer, serão eternamente lançados no fogo e castigados para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, estes estarão cumprindo Salmo 9,17, que diz: os ímpios, não são os justos, mas os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações, todas as gentes que se esquecem de Deus. Vamos dar continuidade. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e a sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, que é o diabo, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Segundo os Coríntios 4:4. Segundo item,
O que ensina a doutrina? A doutrina. A realidade do inferno é o ensino integralmente bíblico. Mateus 10, 28, 23, 33. 10, 28 diz assim: não temam ao que mata o corpo e não pode matar a alma. O homem, o Império Romano, que matava o corpo do homem e depois não podia mais fazer nada. Com a alma, a parte invisível do homem. Jesus disse assim: olha, temei antes aquele que mata a alma, mata o corpo e tem poder para lançar no inferno a alma e o corpo. Eu vos digo, esse temei. Quando ele disse lançar no inferno, a liguena, a alma e o corpo, ora, se o corpo vai para a sepultura e a alma vai para o Guiena, não quer dizer que a sepultura seja o Guiena, como quer pressupor os teneutos psirritos. Não. Não. Quer dizer que a pessoa vai morrer, ótimo, vai passar no seu estado intermediário, vai ressuscitar, tá? E depois da ressurreição, estando completo de novo com sua alma, corpo e espírito, e agora sim, imortal, porque já morreu uma vez e já ressuscitou, não morre mais, aí sim será sentenciado no inferno de fogo ou será levado ao paraíso se for salvo. Vamos continuar. Descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, completo, corpo e alma. Eu noto que o nosso autor aqui esqueceu de colocar espírito, né? Não sei se ele quis enveredar para a doutrina da dicotomia ou se ele esqueceu. Mas é corpo, alma e espírito. Nós somos tricotomistas, tá? Pode acrescentar isso na aula. Vai para o inferno o corpo, a alma e o espírito do homem, tá bem? O homem é formado de três partes. Do grego, pneuma, que é espírito, soma, que é corpo, e psique, que é alma, ok? Repetindo, pneuma, espírito, soma, corpo, e psique, alma. Do hebraico, nós temos o nefesh, que é a alma, e o ruach, que é o espírito. E me desculpe que eu esqueci a palavra corpo para se referir à parte material do homem, mas eu tenho aqui no livro, não vou pesquisar agora porque não se faz necessário. Mas tanto do hebraico quanto do grego, nós temos sim as três palavras correlacionadas, equivalentes às três partes que formam o homem. Tá? Nós entendemos que existe a dicotomia de corpo e alma. Entendemos isso, mas não aceitamos como sendo a verdade. A verdade é que o homem é formado de espírito, alma e corpo, conforme lá em 1 Tessalonicenses 5,23. E todo o vosso espírito, e o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,23, salvo engano, tá bem? Eu ainda não ajustei aqui a Bíblia, mas vou ajeitar, senão já tinha lido para você aqui. Mas dá uma pesquisadinha lá e você vai ver, tá bem? Então é isso. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separados de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Veja como é sério, 25 e 41 de Mateus. E irão estes para a vida eterna, uma inferência aos justos, mas os ímpios para a... Aliás, irão estes para o fogo eterno, uma referência aos ímpios, aí é a parte B, mas os justos para a vida eterna, ok? Corrigindo aí. Terceiro ponto. O castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível, Mateus 3,12, Marcos 9, 43 a 48.
Fornalha acesa, Mateus 13, 45, 50. Trevas, Mateus 8, 12, 22, 13. Fogo eterno, Mateus 25, 41. Lago de fogo, Apocalipse 19, 20, 20, 10, 14 e 15. Não há como negar essa verdade bíblica acerca do inferno. Eles negam, mas não negam, não falam a verdade, justamente porque é uma negação da verdade, tá? Senão não seria verdadeiro. Não seria negação. Verdadeira é essa verdade aqui que está na Bíblia. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependerem ou não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo. O inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Contudo, precisamos observar algo importante. Atenção, a ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus. Isso aqui é um coice contra o calvinismo. Tá? A predestinação fatalista que Calvino defendeu tanto. Eu acho que se ele quis dizer aquilo mesmo, ele se equivocou, tá? Há uma predestinação, mas não é da forma como Calvino expôs. Mas daí é outro tema. Repito, a ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. Ponto. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitam a Cristo receberão o castigo eterno. Mateus 25, 46. Para deixar claro, eu cito para você agora, primeiro Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, 2 pontos. Que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus veio ao mundo. Mas os homens amaram, aceitaram, receberam, abraçaram mais as trevas do que a luz. Esse é o motivo de condenação. Porque se eles aceitassem a luz, todo tipo de pecado que eles tivessem praticado antes de aceitar a luz seria perdoado. E na luz, qualquer grudezinho que aparecesse, havendo arrependimento sincero, teria perdão. Então, os pecados que não forem perdoados serão validados pelo pecado maior, que é o fato de você não aceitar o perdão do Salvador, rejeitando ele. Então, os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna, João 5, 26. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno se passará a eternidade com Cristo ou sem ele é pessoal. Isso é muito forte, hein? Sinopse do tópico 3. A doutrina bíblica do inferno prova sua realidade. Aí quem tem fé é quem vai saber. A conclusão, gente, estamos chegando ao final. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Ponto. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé. Pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Amém? A anotação do professor está aqui e aqui as respostas. Eu vou passar aqui, mas você pode dar pausa aí devagarzinho e saber. Fim da lição de hoje, gente. É isso aí, o vídeo é esse. Vamos terminar. Canal A Bíblia Diz, não se esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar seu like, a gente agradece, tá bom? Temos podcasts, debates e muitos reviews. É um canal livre. Você pode deixar sua opinião, se inscrever, compartilhar e quiser ser membro, a gente agradece, tá bom? Estamos preparando aí um bocado de conteúdos para os membros quando chegar esses membros. Tá? Um abraço a todos. Deus abençoe.
Canal A Bíblia Diz. Boa aula, um bom final de semana. Qualquer coisa aí, faça a sua crítica, seu comentário. Um abraço a todos. Deus abençoe.